Boa tarde, meus queridos alunos do terceiro ano. Aqui é o professor Odilon Pimentel, professor de Biologia de vocês. Hoje, dia 26 de junho, nossa 15ª semana de aula, pela Escola Paulo Dantas Filho. E hoje, professor, hoje nós vamos continuar o assunto que a gente já vinha trabalhando sobre genética. A gente já vinha fazendo uma introdução a respeito do assunto. Agora a gente precisa relembrar algumas pequenas coisas, algumas informações para que a gente possa trabalhar melhor, esse assunto. Para que a característica do gene... Lembra que a gente estudou que é o gene recessivo, que é aquele gene que não se manifesta. Só para lembrar, todo mundo carrega dois genes nas suas células somáticas, que são todas as células do seu corpo, exceto as células que estão lá nas suas... No caso, os espermatozoides e os óvulos, porque são chamadas de células sexuais. Todas as outras células são chamadas de células somáticas. Em todas elas, para cada informação, para cada característica sua, você carrega dois genes. Um que você herdou do pai e outro que você herdou da mãe. Certo? É dois. A cor dos meus olhos, dois genes você herdou, um do pai e da mãe. A cor do meu cabelo, você herdou um do pai e outro da mãe. E é sempre assim, é aos pares. E o gene recessivo é aquele que aqui não aparece o dominante. Nenhum dos dois genes é o dominante. Então, aquela característica recessiva só vai se manifestar se não houver nenhum dominante. Porque se tiver um dominante, então aqui não vai ser essa característica que vai se manifestar, vai ser essa daqui. Então, para que a característica do gene recessivo se manifeste, ele deve estar em dupla, em dose dupla, Azinho, Azinho, certo? Já os genes dominantes se manifestam mesmo que eles estejam sozinhos. Mesmo que só tem um genezinho aqui, dominante, ele é representado pela letra maiúscula, ele vai se manifestar. Ou se manifesta assim, obviamente, porque se ele se manifesta assim, ele estando sozinho com o gene recessivo, imagine em dose dupla, aí é que vai se manifestar mesmo, Só para relembrar. Isso é só um... São então chamados de dominantes porque inibem a ação do gene recessivo. Nós vamos entender um pouquinho maior nos exemplos que a gente vai fazer daqui a pouco. Vamos estudar a primeira lei de Mendel. A gente já estudou em aulas anteriores, e a gente falou um pouco sobre Mendel, que ele foi um monge que viveu entre as décadas de 1820 e 1850, e seu estudo serviu de base para a criação de uma ciência nova. Até então essa ciência não existia. E foi a partir de Gregor Mendel que começou a existir essa nova ciência chamada genética. Por isso que ele é considerado o pai da genética. Entre as várias pesquisas de Mendel, ele fez vários estudos com reprodução e hereditariedade, que é a transmissão das características genéticas dos pais para os filhos, em vários tipos de seres vivos, plantas, ratos, abelhas, mas foi com o estudo do cruzamento entre ervilhas, certo? Se destaque bem aí a palavra ervilhas, que seu trabalho se destacou. A gente vai entender por quê. A primeira lei de Mendel, preste bem atenção nisso, também chamada de lei da segregação dos fatores. O que quer dizer essa palavra segregação? Quer dizer separação. Se liga aí. Eu disse a vocês que nas nossas células somáticas nós temos dois genes para uma mesma informação. Uma que eu herdei do pai e outra que eu herdei da mãe. Mas eu disse para vocês, no caso dos meninos, só carrega um. No caso das meninas, só carrega um por óvulo, Então, no caso dos meninos, só fica um gene desses no espermatozoide. No caso das meninas, um gene em cada óvulo. Então, como é que ali foi parar só um se todas as células têm dois? Porque se separaram. Segregar significa se separar. Então a primeira lei de Mendel trata sobre isso, de como esses dois genes que nós herdamos do pai e da mãe se separam para que cada um vá, um para um espermatozoide, outro para outro espermatozoide. Cada espermatozoide só vai carregar um gene, mesmo porque ele vai precisar encontrar o óvulo para unir o gene que ele está carregando com o gene que o óvulo está carregando. Então todas as características de um indivíduo são determinadas por genes que se segregam, se separam-se durante a formação dos gametas, sendo que assim pai e mãe transmitem apenas um gene para seus descendentes. Pai 1, a mãe 1, e você fica com 2, porque um vem do pai e outro vem da mãe.
por que Mendel escolheu ervilhas, né? Porque ele não escolheu um pé de juá, por que ele não escolheu um pé de jurubeba, né? Moçambê, por que ele não escolheu essas plantas? Escolheu ervilha em primeiro lugar. As ervilhas são de fácil e rápida reprodução, o que facilita muito os seus estudos, né? Não podia esperar muito que uma planta crescesse e ficasse grande e levasse anos. Tinha que ser fácil de plantar, né, que nasce com facilidade e que se reproduz rapidamente com facilidade também. Outro motivo pelo qual ele escolheu as ervilhas é que elas possuem várias características físicas fáceis de ver, né? Por exemplo, a cor da semente. Estou vendo lá uma semente verde, mas a ervilha também coloca uma semente amarela. Estou vendo, né? Então imagine a curiosidade de Mendel olhando para aquilo. Oxê, quer dizer que tem ervilha verde e tem ervilha amarela. Se eu cruzar uma planta que só dá semente de cor verde e cruzar com uma planta que só dá semente amarela, vai nascer o quê? Uma mistura disso? Ou será que vai nascer só verde, ou vai nascer só amarela, ou vai nascer misturado? Essa era uma das curiosidades que Mendel tinha, né? Então ele possuía, no caso as ervilhas possuíam várias características físicas fáceis de ver, que permitiam eu errei aqui, acho que uma ampliação da base de dados e permitia uma análise mais profunda, né? Tá errado aqui, desculpem aí. Na época, tanto como hoje, eram acessíveis, comuns e baratas. Então, uma planta barata, uma planta que era fácil de ser encontrada, né? Posso estar enganado, ele foi monge na Áustria, né? Ele vivia na Áustria e lá era mais fácil de encontrar as ervilhas. As ervilhas têm muitas características bem definidas, como eu disse a vocês, e Mendel estudou exatamente 7 dessas características. Dentre elas, a cor e a forma da semente, né? A gente já viu que existe semente de ervilha na cor verde e semente na cor amarela. Com relação à forma da semente, é porque tem uma semente que ela é bem lisinha e tem a semente que ela é rugosa, ela é engrujada, que nem no nosso nordestinês, né? Ela é engrujadinha, né? Ela é enrugadinha. Né? Então veja só, para começar os estudos, cada característica separadamente, Mendel fez autocruzamentos das plantas durante anos para obter linhagens puras. Como assim? Veja só, essas plantas elas são hermafroditas. Elas se reproduzem por autofecundação, ou seja, essas plantas têm em si, né, no aparelho reprodutor delas, na flor, elas têm tanto o aparelho reprodutor masculino quanto feminino. Então, ele ia deixando elas se autofecundarem. Aí vamos supor que eu queria só semente verde. Se nascesse alguma planta com semente amarela, ele cortava, tirava dali. Ele só deixava, ele fez de tudo assim, só deixando se reproduzir para poder tirar apenas sementes de cor verde. Em outro lugar bem distante, plantou aquelas de amarela e quando nascia uma verde ele cortava. Por quê? Porque ele precisava de linhagens puras. Ele sabia que às vezes no meio de uma planta que dava semente verde nascia uma amarela. Ele dizia, tem alguma coisa ali que parece que essa planta não é pura. Eu quero planta pura, né? Então foi o método que ele usou, foi esse de autocruzamento, né? Então, ou seja, em que os descendentes obtivessem apenas uma característica. Exemplo, uma planta que sempre produzia ervilhas amarelas e outras que sempre produzia ervilhas verdes. Né? Então ele já tinha ali uma linhagem pura. A gente vai trabalhar mais com a cor das sementes, das ervilhas. Né? Então aqui, isso aqui é uma ervilha, no caso aqui a gente tem uma ervilha lisa e da cor verde. Né? Aqui eu tenho sementes de ervilha aqui verde e aqui sementes amarelas. Certo? Quais são aquelas 7 características que ele viu? Bom, de acordo com a flor, é a posição da flor, né? Tem a axial e a terminal. A axial é aquela que, olha só, eu tenho aqui o caulezinho, ele se prolonga e a flor nasce no meio. Então, axial. Essa flor não, ela nasce na pontazinha do caule, na ponta mesmo, né? Terminal. A cor da flor, a ervilha pode apresentar a cor branca, né? E a cor púrpura. A altura, né? Tem um cachorro aqui do vizinho que, ai meu Deus do céu, ou zoada danada, mas vamos lá. A altura pode ser alta, essa ervilha, pode ser baixa.
A textura da semente pode ser lisa ou pode ser assim, rugosa. A cor pode ser amarela, como a gente já falou, ou verde. A forma da vagem, ó, a gente viu a flor, semente, agora a vagem. A forma e a cor da vagem. A forma pode ser assim, inflada, sem aparecer esses gominhos, né? Ou comprimida, quando aparecer esses gominhos. E a cor da vagem também. Existe a vagem amarela e a vagem verde. Então são 7 características, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faz 7 características que ele mais trabalhou. Algumas observações. Veja só, eu falei para vocês da curiosidade que ele tinha se cruzasse. Se ele obtivesse linhagens puras para semente de cor apenas amarela e apenas verde, e ele cruzasse entre elas, o que é que acontecia? Primeiro que ele chamou essas plantas, que fez o primeiro cruzamento, de geração parental. P de parental. Parental quer dizer de pais, os primeiros pais, né? Os pais, aqueles que deram origem. É a geração parental. Os descendentes dessa geração parental, né, os filhotes dos pais, ele chamou de F1, né, a geração F1. E os netos, né, os filhos dos filhos, ele chamou de F2. Não sei se ficou claro até aí. Então ele sempre tinha curiosidade. Se eu cruzar uma ervilha, uma planta que só dá ervilha amarela, com uma planta que só dá ervilha verde, o que é que vai acontecer? As plantas que vão ser descendentes dela vão nascer que cor? Todas nasceram amarela. Imagine o quanto ele ficou impressionado com aquilo. Nossa, quando eu faço o cruzamento de uma planta que só dá ervilha verde com uma planta que só dá ervilha amarela, só deu ervilha amarela. Tem alguma coisa na ervilha amarela que domina, que se sobressai, que inibe, né, a cor da semente verde. Tem alguma coisa aí, parece que tem alguma coisa que, né, se sobressai, né, que se manifesta enquanto que a verde não se manifesta. Aí ele, para tirar a dúvida, pegou os filhotes aqui, cruzou entre eles, as plantas, todas elas eram amarelas, cruzou, e ele obteve esse seguinte dado aqui, ó, cada 4 plantas que nasciam, 3 davam só sementes amarelas e uma dava verde. Opa, voltou a aparecer o verde, já nos netinhos aqui. Como isso é possível? Eu disse a vocês que a gente herda 2 genes, né, do pai. Aliás, um gene do pai, um gene da mãe, e na gente tem 2 genes, né, para a mesma característica. Então, isso significa que se essa semente ela é pura para amarela, né, e essa semente é pura para verde, então isso significa o quê? Quem é dominante aqui? Quem é o dominante? O amarelo, né, que dominou sobre a cor verde, certo? Então a gente vai usar a letra V para fazer o cruzamento aqui. Vamos usar a letra V, a letra da recessividade, que é o verde, certo? Então, se aqui é amarelo, é porque ele é dominante. É um V maiúsculo com um V maiúsculo. Se é verde, é porque ele é assim, ó, puro. Ele é um Vzinho, Vzinho. Puro para amarelo, puro para verde. Professor, não estou entendendo por que usou a letra V. Por que não usa a letra A de amarelo? Porque na genética a gente obedece uma regrinha que diz que a gente tem que usar a inicial do fator recessivo. Quem é o recessivo aqui? É o verde. Quem é o dominante? O amarelo. Então, eu vou usar o V do verde do amarelo, certo? Imagine que isso aqui é o macho, eu não sei, mas vamos supor que aqui o amarelo seja, vamos considerar aqui que seja o fator masculino aqui, né? E que esse aqui seja o feminino. Vamos supor, uma tese aqui. Isso aqui vai formar espermatozoides. Um espermatozoide vai carregar um Vzão, o outro espermatozoide vai carregar um Vzão. Aqui, né, nos óvulos da fêmea aqui, vai carregar, um óvulo vai carregar um Vzinho, o outro óvulo vai carregar outro Vzinho. Ok? Vamos com calma. Imagine que isso aqui se separe. A segregação que Mendel falava na primeira lei de Mendel, de que esses fatores se separam para formar, né? Então, aqui no caso do macho, aqui vai ter um espermatozoide carregando um Vzão e aqui outro espermatozoide carregando um Vzão. Aqui no caso vai ter um óvulo carregando um Vzinho e outro óvulo carregando um Vzinho. Estão entendendo isso? Vai separar para formar isso. Então, vamos imaginar, fazer um cruzamento aqui. Vamos supor que esse espermatozoide aqui, esse genezinho aqui, que esteja em um espermatozoide, coisa chata, ele vai pegar esse óvulo aqui, ó. Vai formar o que? Vzão, Vzinho. Olha só, qual a cor da semente que vai nascer aqui? Amarela. Vamos supor que esse mesmo
o espermatozoidezinho agora que pegasse o segundo óvulo Vzinho lá. Vzão, Vzinho. Olha só, vai nascer que cor? Amarelo de novo. Vamos para esse segundo espermatozoide. Ele vai pegar o primeiro óvulo ou pode pegar o segundo óvulo? Ou o primeiro óvulo ou o segundo óvulo. Olha só, se ele vier aqui e juntar aqui, vai formar o quê? Vzão, Vzinho. Qual é a cor? Amarelo de novo. E se ele pegar, e se esse genezinho aqui que for nesse espermatozoide, pegar o genezinho que está aqui nesse óvulo aqui, vai nascer o que? Vzão, Vzinho, amarelo de novo. Isso explica porque todas essas sementes nasceram amarelas. Isso explica. Todas nasceram amarelas por esse motivo. Agora, o que é que ele fez? Ele pegou e cruzou todas essas amarelas. Perceba que aqui a amarela pura é Vzão, Vzão. Verde puro é Vzinho, Vzinho. Mas aqui não é puro, é híbrido. Né? Por que híbrido? Porque eu tenho um gene dominante e um gene recessivo. Um gene dominante e um gene recessivo. Aqui não, eu tenho 2 genes dominantes, aqui 2 genes recessivos. Né? Aí vamos cruzar 2 descendentes, esses F1 aqui. Ó. Entre eles, um Vzão, Vzinho, com um Vzão, Vzinho. Vai dar o que, professor? O que é que vai acontecer aqui? O que é que vai acontecer? Veja só, vamos supor que esse aqui fosse, né, o sexo masculino, sexo feminino. Estou colocando isso aqui porque lá na frente a gente vai usar muito isso, certo? Vamos supor que isso aqui se separe, a segregação do gene na hora da formação dos gametas. Esse Vzão vai para um espermatozoide, esse Vzinho vai para outro espermatozoide. No caso da fêmea aqui, esse Vzão vai para um óvulo, esse Vzinho vai para um outro óvulo, né? Segregação, separação. Vamos supor que isso aqui já separado, já no espermatozoide, vai pegar esse óvulo aqui, ó. Vzão, Vzão. Qual é a cor que vai nascer? Amarela. Esse mesmo primeiro agora pegasse o segundo aqui, ó. Vzão, Vzinho. O gene para amarelo domina sobre o recessivo. Ia nascer amarelo de novo. Tá aqui, amarelo, né? Nascer amarelo de novo. Agora esse Vzinho, o espermatozoide carregando o Vzinho, pegasse aqui o Vzão. O que é que ia acontecer? A gente coloca o dominante na frente, viu? Não coloca Vzinho, Vzão não. O dominante vem na frente. Então, Vzão, Vzinho. Ia nascer amarelo de novo. Agora, e se esse Vzinho pegar o último lá? Ó? Vzinho, Vzinho. Olha só. 3 vieram sendo, né, na cor amarela. Né? Aqui vai nascer a semente amarela. E aqui a semente foi que cor? Verde. Olha só. Deu mais ou menos para compreender o que foi que aconteceu aqui. Né? O caráter não desapareceu, essa característica não desapareceu, só estava embutida ali. E só precisou eles se encontrarem, um espermatozoide carregar essa informação, se encontrar com outro, carregava aquela outra informação. Né? Então, basicamente foi isso aqui que aconteceu. Né? Quando ele pegou os descendentes da geração parental, azão, azinho com azão, azinho, gerou isso aqui, ó, azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Ou seja, aqui nasceu amarelo, amarelo, amarelo. Aqui ele, no caso, usou a letra A, né? Mas poderia ter usado a letra V, tanto faz. E aqui, no caso, nasceu na proporção fenotípica, 3:1. O que isso quer dizer? Que para cada 3 que nasciam na cor amarela, nascia, né, na cor verde. E a proporção genotípica é porque nasceu um azão, azão, 2 azão, azinho e um azinho, azinho. Isso quer dizer, um azão, azão, 2 azão, azinho e um azinho, azinho. Ok? É isso que aconteceu. Teriam alguns exemplos aqui para a gente fazer, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para responder eles na próxima aula, porque essa aula vai ficar muito comprida. Eu acho que dá para responder a primeira. Vamos lá, rapidinho, né? Se cruzarmos, aqui faltou um, né? Um gato e uma gata, sendo ambos heterozigóticos, lembra? Heterozigótico quer dizer diferente, azão, azinho. Significa que os dois são azão, azinho. Para uma determinada característica, ele não está nem dizendo qual é, né? Então aqui azão, azinho, azão, azinho. Aqui eu vou colocar aqui é o macho, e aqui eu vou colocar aqui é a fêmea.
certo? Os dois são heterozigóticos, já está dizendo. Se cruzarmos um gato e uma gata, sendo ambos heterozigóticos azão azinho, então esse é azão azinho, esse aqui é azão azinho, para uma determinada característica que ele não está dizendo, faltou um azinho também aqui, obteremos o quê? Apenas indivíduos azão azinho, indivíduos azão azinho e azinho azinho na proporção 3:1, indivíduos azão azão e azinho azinho na proporção 2:1, indivíduos azão azinho e azinho na proporção 1:2:1. Bom, vamos fazer o cruzamento que a gente vai saber. Se aqui na separação dos genes, na hora de formar os gametas, isso aqui for um espermatozoide e pegar isso aqui, ó, vai ter azão. Né? Se esse aqui agora pegar o de lá, o último lá, azinho. Se esse azinho pegar esse azão. E se esse aqui pegar isso aqui, vai ser azinho. Veja só. Vai nascer apenas indivíduos azinho? Não, porque nasceu azão, nasceu azinho, né? Vai nascer indivíduo azão e azinho na proporção de 3:1, ou seja, a cada 3 desse aqui nascia um desse aqui. Não, né? Mesmo porque a gente também tem azinho ali, tá vendo? Aqui tá dizendo, tá errado isso aqui. Indivíduos azão e azinho na proporção 2:1, não. A proporção aqui não está 2:1, mesmo porque eu tenho aqui um azão, dois azinho e um azinho. Aí aqui na letra, então não é a letra C. Aí a letra D diz assim, indivíduos azão, vai nascer, vai, tá certo, tem aqui, azão. Vai nascer azinho, vai sim, tem 2 aqui. Vai nascer azinho, vai sim, tá aqui o azinho. Na proporção 1:2:1, bom. Aí a gente vai tirar a dúvida agora. Azão tem quantos? Tem 1. Né? E aqui, azão tem quantos? Tem 2. E aqui, azinho tem quantos? Tem 1. Então a proporção 1:2:1. Então azão azinho na proporção 1:2:1. Certo? Segunda questão. Não sei se dá tempo aí, eu acho que eu estou consumindo tempo demais, essa aula está ficando mais comprida com a semana de fome. Cruzando-se ervilhas vezinho com ervilhas amarelas, vezão, observe que está obedecendo aqui a regrinha de pegar a inicial do caráter recessivo, né? Os descendentes serão o quê? 100% vezinho verdes, 100% vezão amarela, 50% vezinho amarelo e 50%, lembrando, 50% é metade, né? 25% é 1/4. Né? Então, vamos ver aqui, vamos fazer o cruzamento para a gente ver como é que fica aqui, né? Já que a gente chegou até aqui, vamos seguir em frente, né? Então, olha só, cruzando essa ervilha, vezinho e vezão. O que é que vai acontecer aqui? Vamos supor que isso aqui seja do sexo masculino, né? Nossa, que coisa horrorosa, né? Esse aqui do sexo feminino, ok? Eu gosto de fazer isso para que a gente vai usar muito isso. Aqui, ó, vezinho pegando o vezão. O dominante vem na frente, certo? O que vai dominar vem na frente. Vezinho. Aqui esse vezinho vai pegar o segundo vezinho lá. Vezinho. Esse vezinho vai pegar esse primeiro, é o vezão. Vai ficar o vezão na frente. Vezinho. E esse vezinho vai pegar esse vezinho aqui. Vezinho. Vamos lá. Primeiro que aqui, ó, nasceu, né? Olha só aqui. Deixa eu mudar aqui a cor. Esse aqui vai nascer, que cor? Né? Vai ser o que? Aqui vai ser, no caso aqui, vai ser a amarela, né? Amarela. Aqui, vezinho, vai ser o que? Verde, né? Aqui vai ser, no caso, ervilhas, né, verdes, porque nasceu os dois recessivos, então aqui vai ser verde. Né? Aqui vai ser o que? Amarela também. Vou abreviar aqui. E aqui verde, né? Então vê o que é que tá certo aqui, ó. Nasceu como? Nasceu metade amarela e metade verde. 50% amarelo. Aqui tá na letra tá dizendo que nasceu 100% vezinho. Não, nasceu 50% vezinho. Tá fora isso aqui. 100% vezão, não, que nasceu 50% vezão e 50% vezinho. Aqui está dizendo 50% vezinho amarela e 50% vezinho verde. Opa, tá parecendo que é a letra C. Já tô vendo que é a letra C. Aqui está dizendo que nasceu 25% vezinho, 50% vezinho, né? E 25% vezão, mesmo porque vezão não teve nenhuma, né?
Não teve nenhuma, sai fora. 25% Vzinho, Vzinho, né, verde, 50% Vzão, Vzinho. Está dizendo que nasceu 25% Vzão, Vzão, verde. Não teve nenhum Vzão, Vzão. É a letra C a correta. Desculpa aí por essa aula super comprida, feita semana de fome, né? Vou tentar diminuir na próxima aula. Então, um abraço para vocês, espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula eu vou revisar tudo isso de novo, que eu preciso que esse assunto fique bem entendido, ok? Um abraço para cada um de vocês e até a próxima aula. Tchau.